manchete principal do UOL virou e fala sobre Banco Master. Essa é a notícia que acaba de cair aqui. O relator do caso do Banco Master do Tribunal de Contas da União suspendeu aquela polêmica inspeção no Banco Central. Essa notícia estava sendo esperada. É uma reportagem que é da Daniela Lima, inclusive. Aliás, ela está nos assistindo. Um beijo para a Dani. Ela está mandando mensagem aqui para a gente. Ela postando, o relator do caso do Banco Master no Tribunal de Contas da União suspendeu a inspeção que havia determinado no Banco Central até que o plenário da Corte decida sobre o tema. Em despacho publicado hoje, Jonathan de Jesus diz que o caso ganhou dimensão política e pública desproporcional ao que ele chama de atividade corriqueira da Corte de Contas. E aí, resolveu, então, suspender esta inspeção. E aí, Sakamoto? A informação que a Dani traz, um abraço para a Dani, ela confirma, né, aquilo que a gente tem visto, né, que o quão, na verdade, pegou mal que o TCU estava fazendo a inspeção, e a questão não é a inspeção. A pessoa fala, mas a inspeção tem direito a ter... Não, é a inspeção do jeito que está sendo feito, numa coisa que é uma competência clara do próprio Banco Central, que em outras situações semelhantes isso não acontece, e que num contexto em que a gente sabe a teia de conexões políticas do Banco Master. Banco Master, que é o Banco do Centrão, sabe? Banco Master, que vendeu um monte de papel podre para governos como o de Castro no Rio de Janeiro e no Amapá, do Clécio. Master, sabe, que tem, que foi defendido, porque aquilo que o Toffoli fez é praticamente uma defesa, sabe, lá no STF. Master, que tem essa questão desse contrato multimilionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que levantou toda uma discussão sobre a necessidade de um código de conduta no Supremo e na Justiça, não só no Supremo, isso tem que valer até para primeira instância. Né? Master, que pode pegar muitos políticos, né? Na direita e esquerda. Então, o que acontece? É interessante para que o Brasil, primeiro, vá a fundo e entenda o que aconteceu, né? Mas também que garanta a devolução do dinheiro das pessoas lesadas. E o que acontece é que o TCU tinha levantado a hipótese de bloquear a venda de bens do Master e dos seus acionistas para poder fechar esse buraco deixado junto às pessoas lesadas. E quem são as pessoas lesadas? Até os R$250 mil de investidos é o Fundo Garantidor de Crédito, já vai dar uns 40 bi. Só que acima disso, não. E os fundos de pensão no Rio de Janeiro, como o Rio Previdência? Sabe, que é a aposentadoria de professor com burnout, de enfermeira que trabalha 300 turnos, de gari que limpa a rua alagada. É esse pessoal que acaba se lascando, gente. Então é o seguinte, precisa o Banco Central ter a liberdade de atuação, desde, é claro, ninguém está falando que o Banco Central não tem que ser fiscalizado, tem que ser fiscalizado, não é assim que funciona, sabe? Mas não desse jeito, dessa forma, ainda mais dessa forma que estava se construindo em meio ao TCU, que é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional, lembremos todos, não é da estrutura da justiça tradicional, é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional. Agora, Fabiola, só para terminar, e a gente vai discutir isso ainda, né? Tem a questão dos influenciadores pagos, né? O que acontece é que o tamanho do BO representado pelo Master, porque o tamanho, eu repito mais uma vez, né, a delação do Mauro Cid implodiu o Bolsonaro e implodiu os generais. Né? A delação do Master pode implodir uma parte do sistema. É realmente a delação do fim do mundo, né, para muita gente. E aí, porque se o Vorcar e os sócios resolverem falar tudo, né, muita gente roda. Então, a gente tem visto, juro, aí você tem visto as maiores construções, as maiores justificativas para justificar o injustificável com relação ao Master. Gente, precisa investigar, precisa ir a fundo, precisa ver de onde veio esse gabinete do ódio montado com pagamento de influenciadores. Precisa fazer toda a investigação necessária, né? Sem proteger ninguém, sem proteger Faria Lima. Faria Lima também. A Faria Lima demanda muita justificativa, tá? Estava vendendo terreno podre do Master por aí também. Então, esse é o problema, Fabiola. Quando você tem muita gente interessada na pizza, ela assa mais rápido. Vamos
Vamos lá, esse baú, Banco Master, a gente ainda sabe muito pouco, né, Schneider, em relação a isso. E tentam abafar a todo momento, né? Tentam abafar a todo momento, perseguindo inclusive jornalistas que denunciam isso. Mas esse caso do relator do Tribunal de Contas da União, se ele não tivesse suspendido isso, ia ser também algo muito grave, né? Os juristas falam que era um grande erro fazer isso. Eu acho que não só um grande erro, mas um sinal importante, parte disso acho que o Sakamoto colocou muito bem. O Master nem é um banco tão relevante do ponto de vista do mercado financeiro, só que impressiona todos os seus tentáculos, como diz muito bem hoje o Marcos Lisboa, economista Marcos Lisboa, na Folha de São Paulo. Né? Veja, a caderneta do Vorcaro talvez seja uma das mais prolíficas desse país. Né? A caderneta de telefones, de contatos do ex-presidente do Banco Master, seu principal controlador. Né? Eu acho que a gente tem, concorrendo para isso, uma série de órgãos públicos e políticos tentando abafar o caso, né? Ou restringindo o acesso à investigação, ou tentando tomar decisões como a que parecia que ia ser tomada pelo relator no TCU, para, entre aspas, colocar em discussão a decisão de liquidação do banco. E acho que aqui a gente tem que elogiar dois pilares importantes para que isso tenha vindo à tona e para que a decisão tenha sido tomada corretamente em relação ao banco até o momento. De um lado, o Banco Central, que agiu, ao que parece, tecnicamente, corretamente e, sobretudo, de forma reservada, sem ir aos jornais, sem ficar disputando narrativas, etc., foi lá e fez o seu trabalho. Então, a independência do Banco Central ela é importante nesse caso e mostra claramente, quer dizer, isso possibilita com que o órgão possa tomar suas decisões sem ser pressionado por outras vias, e essa pressão dá certo, à medida que há a proteção do Banco Central, dos seus diretores, para tomar essas decisões, no caso de uma instituição independente, que sim, como disse bem o Sakamoto, também pode ser objeto de fiscalização. E, de outro lado, a imprensa profissional. Né? A gente não pode esquecer que isso começa com uma jornalista investigativa. Eu ainda posso chamar o Sakamoto de jornalista investigativo, porque ele trabalhou... ainda obviamente, jornalista, não quero dizer que não é mais nem investigativo, mas ele teve um trabalho extraordinário, né, no país e no jornalismo para denunciar o trabalho infantil, o trabalho escravo. Né? E também foi vítima de falanges por conta disso, muitas vezes, e de críticas e de pressões, etc. No caso da jornalista Malu Gaspar, que trouxe o caso, né, e continua trabalhando em cima desse caso com muita coragem, ela foi vítima de uma série de pressões de todos os lados na internet, se manteve firme. E até o momento, nada do que ela colocou foi questionado diretamente. Né? O que se questionou foi a pessoa, como acontece muitas vezes com jornalistas que cumprem o seu papel adequadamente e com coragem, como é o caso dela. Né? Aliás, uma dica para os nossos ouvintes, tem um documentário extraordinário no Netflix sobre um jornalista investigativo americano chamado Seymour Hersh, né? Chama Em Busca da Verdade. Eu acho que a liberdade de imprensa ela é fundamental para que a gente também possa buscar a verdade. Eu acho que é isso que precisa ser desvelado nesse caso. A gente tem políticos da direita à esquerda envolvidos e querendo que esse caso seja esquecido. A gente parece ter autoridades que precisam se manifestar também envolvidas nessa questão, mas temos a sorte de ter não só a Malu Gaspar, mas outros jornalistas de outros veículos que estão cobrindo o caso e os próprios veículos que estão apoiando essa cobertura e o Banco Central trabalhando de forma irrepreensível até o momento na defesa de quem? Não só na defesa dos acionistas que não são esses acionistas, Vorcaro, etc., mas, sobretudo, daqueles que podem ser os maiores prejudicados nesse caso, que são os pensionistas de estados e municípios que, irresponsavelmente, entregaram os recursos desses pensionistas na mão de alguém que estava vendendo terreno na Lua. Então, a gente não pode deixar que o professor, que o policial, que o enfermeiro, que o médico percam dinheiro por causa de
uma grande locupletação entre políticos, empresários e autoridades públicas. Aí, os detalhes, está na nossa página do UOL, é a manchete principal, caso Banco Master.